Olá, tudo bem? Estamos chegando com a nossa live da manhã para falarmos sobre comunicação assertiva. Que essa semana seja diferente na sua vida, que você possa ter vários e vários êxitos. Por quê? Se você observar a sua vida, ela precisa de um up. Que tal você começar a semana de forma diferente? Hã? Você que está chegando aqui agora, muito obrigado, viu? Vamos falar hoje, será que eu consigo? O que será que você consegue? Começa de novo mais uma semana e você tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Você quer fazer tudo diferente? A começar pela forma que você se vê antes de sair para a rua. Como você está se vendo nessa semana? Qual é a sua expectativa? Qual é a crença que você tem desta semana? Vai começar de novo. E o que você quer para a sua vida? O que você está pensando que vai acontecer? Coisas boas? Como seu coração está? O que você está pensando em fazer nesta semana de diferente que vai te trazer resultados diferentes? Você quer algumas ferramentas para a sua semana ser um pouco diferente? A gente vai falar sobre isso hoje aqui. E temos que ter um cuidado muito grande com algumas situações na nossa comunicação, quando a gente fala com os outros, quando a gente ouve as outras pessoas, para que a gente não passe por arrogante, não passe por agressivo, não é? Olá, Raimundo, tudo bem? A Lúcia está chegando também. Ô, Davi, tudo jóia? Muito obrigado por estar aqui, viu? Quais são as perguntas que fazem você refletir no seu dia a dia? Por exemplo, que trabalho você está fazendo hoje na sua vida? O que você tem feito para melhorar o seu dia a dia? Quais são as coisas que você faz que não queria fazer mais? Que você se irrita quando tem que fazer? Você consegue mapear isso na sua vida? O que você não gosta de jeito nenhum de fazer? Por que, Jó, você está falando sobre isso? Porque são essas coisas que ocupam o seu subconsciente e começa a fazer você, por exemplo, a ficar estressado, a ficar fora de si. Por que você faz essas coisas? Por que eu faço coisas que vêm me prejudicar no final do dia, por exemplo? E tudo começa no agora. O que você quer para esse dia? O que você pensa para essa semana? Não, Joel, eu quero tudo de bom, eu quero ter paz, quero ter alegria, quero viver em amor, quero ter simpatia com as pessoas. Ser empático também é importante. O que é empatia, Joel? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Vamos falar sobre isso hoje? Na comunicação é muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Muito importante. O que acontece no dia de hoje é que as pessoas não se colocam no lugar da outra pessoa. E quando se coloca, não se coloca com a verdade total, ou seja, integral. Vamos falar sobre isso? Por exemplo, existem pessoas que estão comentando sobre uma vida de uma terceira pessoa, que nem está na conversa. Eu falei semana passada que essas pessoas que não estão presentes não devem nem participar da conversa, né? Acho que a conversa tem que ser entre você e a outra pessoa. E quando você fala sobre essa outra pessoa, você não fala dos motivos reais dela. Por que essa pessoa fez isso? Ah, eu não sei. Eu não faria do jeito que ela fez. Então, quando você fala isso, você deixou de se colocar no lugar da pessoa integralmente. O que é integralmente? Você sabe o motivo da pessoa que levou ela a fazer aquilo? Você sabe se ela tinha outras opções ou não tinha outra opção para fazer aquilo? É o que acontece no mundo hoje. E você já foi julgado desse jeito. Fala a verdade. Pessoas já falaram de você sobre isso. Mas não sabiam o motivo que você tomou aquela decisão. Não é verdade? Só que existem plantações na vida da gente. Tudo que você planta, você colhe. E se você quer, a partir de hoje, não colher mais julgamento, comece a olhar as pessoas sem julgar. Observando e se colocando no lugar do outro. Sempre, em cada situação. Começou a falar de não sei quem. Você fala, não, eu não gostaria de ouvir. Por quê? Essa conversa vai ajudar a outra pessoa? Não vai ajudar. Não, é só pra gente comentar aqui. Não, só pra comentar, eu não quero comentar. Por quê? Se não vai ajudar nem a outra pessoa, nem eu e nem você, não vamos falar sobre isso não. A vida, o tempo é muito caro. A gente tem que valorizar cada vez o nosso tempo. E na comunicação, a entrega é constante.
Evite falar de pessoas nessa semana. Evite falar de pessoas. Porque a pessoa que traz uma informação até você, ela vai pegar a informação sua e vai levar para outra pessoa falando o que você disse, mas não vai falar o que ela disse. Cuidado, tome cuidado. Pessoas que falam de pessoas continuam falando de você quando você não está presente na roda. Tome cuidado com isso. Então, a partir de hoje, a gente tem que observar à nossa volta o que está acontecendo. Evolui você? Ouvir coisas de outras pessoas evolui você? Então continue. Eu não tenho somatória nenhuma positiva na minha vida. Ouvir situações de pessoas e principalmente notícias ruins, né? Comparações ruins. Então, a partir de hoje, ao conversar com as outras pessoas, evitar que elas tragam até você informações que não vão fazer diferença nenhuma na sua vida e nem na vida da outra pessoa. Agora, se a pessoa vem falar assim, o fulano de tal, aquela pessoa está passando necessidade, bora ajudar? Bora, você tomou uma ação. E isso vai ser bom para outra pessoa. Mas se não vai ser, é melhor deixar quieto, não é verdade? Nesta semana, que você tenha uma comunicação diferente com as pessoas que te rodeiam. Joel, como eu posso melhorar a minha comunicação? Primeiro passo, eu sempre falo, primeiro passo é melhorar a sua escuta. Não interromper a pessoa quando ela estiver falando, não julgar ela antes de terminar e de concluir o assunto dela, né? Pelo contrário, é melhor você fazer perguntas sobre aquele assunto que ela está falando, não é? A pessoa está falando, por exemplo, você vai conversar com a pessoa hoje, as conversas naturais são essas, né? E aí, fulano de tal, como é que foi seu final de semana? Aí ele pega e fala assim, foi muito bom, a gente foi pra praia e tal. Aí você pega e fala assim, e o meu? O meu não foi muito bom não, eu fui pra roça, não queria ir pra roça não, mas eu fui. Por que você não faz uma pergunta pra ele? Como foi lá na praia primeiro? Antes de você falar sobre você. Ao perguntar pra ele como foi lá na praia, ele vai se sentir muito amado. Por quê? Antes de você olhar pra você, você olhou pra ele. Você se colocou no lugar dele, como você queria que ele fizesse uma pergunta pra você. E quando você faz essa pergunta, e aí? Como é que foi lá na praia? Adivinha o que vai acontecer? Exatamente. Ele vai te fazer a pergunta, por que seu final de semana está menos, né? Da roça, por exemplo. Então, a vida da gente depende muito do que a gente planta. E na comunicação, eu já disse aqui, é instantâneo. Instantâneo. Você plantou, você colheu no mesmo momento. Por que existem confusões e começam a partir de uma comunicação? Porque você plantou, você colheu. A pessoa chega com raiva com outra pessoa e se a outra pessoa não tem um controle emocional, vai ficar com raiva também, né? E as duas pessoas se desentendem. Olha que loucura. É na hora. A pessoa falou uma coisa que te ofendeu, você vai discutir com ela. E ponto. Olha que interessante. Olha que louco esse negócio. Então, a partir de hoje, tome cuidado com essas situações. A comunicação é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Muito mais importante. Porque a comunicação ela é a porta de entrada. A comunicação é a porta de entrada melhor. Ela é o que você precisa mostrar antes. Porque existe a comunicação não verbal também, você sabe, né? Por exemplo, a sua roupa comunica. O seu rosto, sua fisionomia comunica. As pessoas sabem quando você está nervoso. As pessoas sabem também quando você está alegre. E isso faz diferença? Claro que faz. Sabe por quê? As pessoas ficam aguardando o jeito que você fala, como você fala, para elas agirem. Olha que louco esse negócio. Então, a partir de hoje, que esta semana, você possa levar um sorriso sempre aos lugares que você for. João, não estou querendo sorrir, não. Mas como você quer ser recebido? Eu quero ser recebido como uma pessoa bem aceita naquele lugar. Então chega sorrindo. O preço é o mesmo. Entendeu? João, você é falso então? Não, se alegre antes. Você está contente de estar naquele lugar? Pronto, já está bom. A partir de hoje, que você comece a observar, se observar como você chega nos ambientes. Seja do trabalho, seja em casa também, né? João, eu chego muito cansado em casa, mas você não tem um motivo legal de estar voltando para casa? Quando você está em casa, você não vai descansar, ver as pessoas que você ama. Então, realmente, mostre no ar da sua face
a sua comunicação não verbal tem que comunicar a alegria de você estar chegando naquele lugar. De verdade. Ah, mas eu estou cansado, mas você está alegre que está chegando naquele lugar? Então a alegria tem que sobrepor o seu cansaço. Porque você está feliz de estar chegando naquele lugar, não é? Para estar com aquelas pessoas. Então quando você começa a observar que o como você chega nos lugares fazem toda a diferença para as pessoas que estão naquele lugar, você começa a entender que talvez eu e você já tenhamos fechado muitas portas de lugares onde a gente foi e chegou às vezes com a cara fechada, por timidez, ou por, enfim, qualquer outro motivo. Então, o que eu quero dizer para você, nesta semana, comece a observar o como você chega nos lugares e o como você ouve as pessoas, ou escuta melhor, escutar sempre é melhor do que ouvir, como as pessoas estão falando. Se elas estão falando delas, não interrompa ela antes que elas terminem. Joel, mas você está falando de educação? Não, não tem nada a ver com educação, gente. Isso é uma coisa normal, cultural das pessoas. Quando uma pessoa fala de um time de futebol, por exemplo, vamos falar de homem, né? Quando o homem fala do time de futebol, por exemplo, eu torço para o Flamengo. Aí o cara fala, não, eu torço para o Vasco. Ó, viu que não, o cara nem perguntou. E por que você torce para o Flamengo? Começou uma disputa. Vasco, Flamengo. Ou Corinthians e Palmeiras, independente do time. Então, a mulher, por exemplo, quando fala, você gosta de café sem açúcar? Não, eu prefiro com açúcar. Ó, já começou um atrito ali, porque uma pessoa gosta de algo que a outra não gosta. Se você evitar esse tipo de assunto, pelo menos no início da conversa, o que vai trazer isso para você? Vai trazer harmonia. Agora, se você já se opõe às coisas que a pessoa não gosta, você acha que essa pessoa vai querer ter uma amizade mais aflorada ou ter intimidade com você? Porque vocês já estão começando a tretar antes de uma conversa mais séria. Não, eu prefiro isso. A pessoa fala, não, eu discordo de você. Não, é uma coisa que não é necessária. A não ser que você esteja num debate, num desafio, numa final, que a decisão é risco de vida ou morte. Aí sim, aí é outra história. Mas agora você está conversando uma conversa com uma pessoa, e aí você discorda dela logo no início, o que vai acontecer? Ou a pessoa discorda de você, é falta de sabedoria tremenda, porque o coração da outra pessoa fecha. Mas para que eu vou conversar com essa pessoa, gente? Tudo que eu falo, ela vai contra. Tudo que eu falo, ela gosta do contrário. Para quê? Então, a briga de gosto não pode vir à mesa. Eu digo sempre um exemplo sobre o gosto. O gosto, as pessoas têm que entender uma coisa. Por que pessoas falam de pessoas? Eles falam de você, não é? Pois é, falam de mim também. Eu não estou nem aí com isso. Mas é bom a gente entender o porquê as pessoas falam de outras pessoas. As pessoas falam de outras pessoas para se sentirem melhor. Ela pega uma situação um pouco mais ruim, que ela jamais faria, e fala para as outras pessoas, para depois, no final dessa história, falar assim, eu não faria igual essa pessoa. Eu já tive a mesma situação, eu não fiz como essa pessoa. Você acredita nisso? Que as pessoas que falam de pessoas, elas querem ser melhor do que aquelas pessoas, aí elas pegam uma situação pior e colocam ali para falar assim, eu não faria isso. No final da história, ela sempre vai falar isso. Entendeu por que funcionam essas coisas? Agora, para que eu quero me sentir melhor do que uma pessoa que está pior que eu? Não. Presta atenção. Para que eu quero me sentir melhor do que uma pessoa que realmente já está pior que eu na minha escala de consciência aqui? É impossível a gente pensar assim. Mas, infelizmente, pessoas que falam de pessoas são desse jeito. E não conseguem se colocar no lugar das outras pessoas. Porque se colocar no lugar das outras pessoas são com os mesmos motivos, com as mesmas ações, com as opções que a pessoa tinha naquele momento. Não é verdade? Porque quando eu faço as minhas coisas, as pessoas que olham de fora, que é a imagem percebida, eu falei que vou fazer uma live dessa, que a gente tem três imagens, ó. A imagem real, qual que é a imagem real, Joel? É o que Deus vê. As pessoas não veem, e às vezes eu não falo para os outros, mas Deus está vendo. A imagem percebida são que as pessoas veem o que eu estou fazendo, elas não veem os detalhes, né? Elas veem o que eu deixo elas verem. E tem a imagem projetada. O que é a imagem projetada? A imagem projetada é aquilo que eu quero mostrar. Entendeu agora? Tem três tomadas diferentes, mas Deus vê a sua realidade. Por isso que é bom a gente tomar muito cuidado com algumas coisas, porque às vezes a gente se confunde a imagem projetada com a imagem, por exemplo, percebida. O que acontece sobre a imagem projetada e a percebida? Vamos supor, se você fica focado na percebida, você fica de olho no que as pessoas acham sobre você. Isso é autoimagem, tá?
Por exemplo, se as pessoas reagem a você de forma boa, você se acha bom. Você acha que foi bem. Mas se as pessoas agem de forma errônea com você e não gostam do que você faz, você acha que você está errado. Mas interessante, veja, talvez aquelas pessoas não gostaram do que você fez, não porque você fez algo errado, não, porque elas não estão preparadas para ouvir aquilo que você tem a dizer. Por exemplo, eu estou falando com você sobre comunicação aqui assertiva, certo? Ok. Mas se isso não fizer diferença para você na sua vida, você acha que não, isso não é importante, você vai embora. Por quê? Aí eu vou pensar assim, nossa, eu estou falando errado aqui. Não, é que você não precisa desse assunto. Vai embora. Assim são as pessoas. Então, quando você tem dificuldade de entender a diferença da imagem percebida, o que as pessoas veem sobre você não tem a ver com quem você é, aí você começa a entender que essa situação depende muito, mas muito mesmo, da primeira imagem real. Porque quem você é de verdade. Se você sabe quem você é de verdade, as coisas tendem a melhorar. Por quê? Por mais que você tenha noção das outras imagens, você sempre vai saber quem você é. Entendeu? Vamos de novo? A primeira imagem projetada é o que você quer mostrar para as outras pessoas. Eu quero mostrar, por exemplo, um estilo de vida. Você pode mostrar. E as outras coisas você não mostra. Essa é a imagem projetada. A segunda imagem é a imagem percebida. O que os outros estão vendo você, como eles veem você. Você acha que eles veem você 100% como você é? Não. Eles só veem o que você mostra. Então, o que você apresenta para as pessoas é o que elas veem. Entendeu? E as informações que elas recebem de outras pessoas. Então, aí dentro dessa informação que elas têm, elas percebem como você é. Entendeu? Por isso que as informações são importantes antes da pessoa conhecer você. E a terceira e a mais importante é a real. Quem você é de verdade? Às vezes você mostra, por exemplo, ser uma pessoa diferente lá fora. Dentro de casa, como você é? Como você é com a sua esposa, com o seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com seus amigos? Quem você é para Deus? Essa é a imagem real. Então, quando você não consegue entender que essa imagem real te leva ou te traz sempre para o lugar real, por mais que você queira ir para o lugar projetado, queira ir para o lugar percebido, sempre vai te trazer para o lugar real, porque você só é o que você é. Então, a partir do momento que você começa a perceber que o que você tem feito tem te trazido problema e não culpa as outras pessoas, adivinha o que acontece? Você fica mais ruim, mais fraco? Não, você começa a crescer, porque você começa a focar nos seus pontos fracos para que eles melhorem a cada dia. Ou melhor, você pode focar nos pontos que você tem alto, que você tem boa performance, e começa a cada vez mais melhorar. Porque quanto mais você melhora alguns pontos seus que você tem potência, os outros pontos ficam invisíveis para as outras pessoas. Por exemplo, bora falar? Vamos falar do Messi, por exemplo. É um grande jogador de futebol. Joga muito, né, ainda. As pessoas não percebem, por exemplo, o pai que ele é, o filho que ele é, o tio que ele é. Por quê? O ponto forte dele cresceu tanto que é irrelevante os outros pontos. Você conseguiu entender? Então, quando você acelera os seus pontos fortes e você cresce, os outros pontos tendem a sumir. As pessoas não percebem mais aqueles pontos. Então, que esta semana você possa fazer duas coisas. Cuidado ao ouvir as pessoas e muito cuidado quando você estiver conversando com as pessoas que elas virem falar de outras pessoas. Porque pessoas que falam de outras pessoas, ela vai falar de você quando se for. Fica tranquilo. Porque se ela trouxe uma informação até você, quem te falou que ela não vai pegar a informação que você disse? Isso é tão complicado, gente, mas muito complicado. Porque assim, ela vai conversar com você sobre um assunto, aí ela vai pegar a informação que ela falou para você, passar para outra pessoa e já contar o seu comentário. Ela não vai falar o que ela falou para você, mas ela vai falar o que você falou. Não, o fulano de tal até falou que seria assim, assim, assado. Acho que isso não é legal, né? Então, que nessa semana, observe as conversas e tome cuidado com as pessoas que falam de pessoas perto de você, porque quando elas saírem, elas vão continuar falando de pessoas. E você é uma pessoa. Ótima semana para você. Amanhã estamos aqui de novo às 6h09, com muita informação sobre comunicação assertiva, para que você possa melhorar o seu dia a dia. Foi assim que eu aprendi.
E é assim que eu quero passar para você. Que você tenha realmente tudo de bom nessa semana, mas não se esqueça. O mundo não acontece de fora para dentro, e sim de dentro para fora. O que você acredita, isso vai se tornar realidade. Se for bom para você e para o próximo, Deus sempre vai apoiar esse projeto seu.